sou a Valéria, estou aqui para compartilhar um pouco mais com vocês a palavra de Deus. Deixe seu like, se inscrevam aqui embaixo e ative o sininho para que toda sexta-feira eu vou estar postando mais sobre a palavra de Deus para compartilhar um pouco mais com vocês. Tudo bem? Bom, vamos lá para mais um vídeo. Eu queria falar um pouco sobre estar no limite. Todos nós, ultimamente, vivemos a vida no corre-corre, no estresse, não é mesmo? E sempre, a maioria das vezes, a gente sempre fica no nosso limite. Aquele limite, às vezes, que nos fazem se deparar em situações de não querer prosseguir e ficar imóvel ali, sem saber se vai ter uma solução, sem saber o que fazer, não é? Há muito tempo atrás, também, as pessoas, na Bíblia também, que está escrito nas histórias bíblicas, se depararam muito com essas ocasiões, nos limites delas. Assim, quando chegamos no limite, Deus chega com providência. Você sabia que quando a gente está ali naquele limite, Deus sempre vem com a providência dele? Olha só, o limite de Moisés era o mar. E o que Deus fez? Deus abriu o mar para Moisés e o seu povo passar. Moisés se deparou ali, o limite dele era ali, era o mar na frente dele e atrás eram os egípcios, os soldados. Então ele não poderia voltar para onde que ele veio e não poderia prosseguir porque ali diante dele tinha um mar. E o que ele fez? Ele clamou a Deus, e Deus deu a providência a ele. Deus deu a ele a abertura do mar. Deus falou para Moisés: levante seu braço e peça ao povo que marche. E o povo marchou na terra seca. O mar se abriu, se tornou paredes de água e a terra ficou seca e o povo de Deus pôde passar diante ao mar aberto. E também, o que falar também do limite de Abraão? O limite de Abraão era o quê? Era a morte de Isaac. Como todos sabem na palavra de Deus, aqueles que leem a Bíblia, sabe a história de Abraão. Ele amava muito seu filho, aquele único filho naquele momento. Deus pediu ele o quê? Abraão, vai a tal lugar e sacrifica o seu filho por amor a mim. E o que Abraão fez? Abraão obedeceu, mesmo amando aquele filho, levou aquele filho e ofereceu a Deus como holocausto. E na hora que Abraão levantou o cutelo para poder sacrificar o filho, Deus falou: não, Abraão. Deus enviou o anjo e disse para que Abraão parasse, que não precisasse mais fazer aquilo, porque Abraão provou para Deus que ele ama mais a Deus do que o seu próprio filho. E nesse momento, Deus providenciou um cordeiro para Abraão sacrificar no lugar do filho dele. E também, o que falar de Ana? O limite de Ana era o quê? Ela era uma pessoa estéril, ela não podia ter filhos. E teve um momento da sua vida que ela clamou a Deus, ela se ajoelhou, orou, ficou ali chorando e clamando a Deus, pedindo a Deus que Deus lhe promovesse um filho para ela, e ela iria dedicar aquele filho, a vida daquele filho ao Senhor. E Deus ouviu as suas preces. Deus concedeu a Ana um filho, e ela teve esse filho, e ela agradeceu a Deus por esse filho e ofereceu a vida desse filho que se chamou Samuel. Quem já conhece a vida de Samuel, não é mesmo? Um grande profeta. Ele dedicou a vida dele inteira nos caminhos de Deus. E Jesus também.
Qual era o limite de Jesus ali? O limite de Jesus era o quê? Era a morte. O limite de Jesus, Jesus se deparou ali com a morte. Jesus veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados. O limite de Jesus era a morte. E Deus, o que Deus fez? Deus ressuscitou Jesus. Aqui lá em Lucas, vamos ler um pouquinho, lá em Lucas 22, 39, que diz assim, olha, 22, 39 ao 43. Jesus no Getsêmani. E saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava. Jesus, naquele momento, ele orava a Deus pelos pecados de toda a humanidade na face da terra. Então, ele pediu a Deus que, se fosse possível, que livrasse ele daquela situação. Mas se não fosse, que assim seja feita a vontade de Deus e que Deus o ajudasse ele a suportar tudo aquilo. E, como os irmãos sabem, depois Jesus foi crucificado, foi morto. Depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. Deus deu a Jesus a vida novamente. Então, Deus ressuscitou a Jesus. E qual é o seu limite, meus queridos? Qual é o nosso limite na vida de hoje em dia? O que fazemos quando deparamos com o nosso limite? Buscamos a Deus? Pedimos orientação a Ele no que devemos fazer ou não? Que possamos deixar na mão de Deus todas as coisas e necessidades de nossa vida. E que possamos ter fé que Jesus está conosco, nos ajudando nos nossos limites, nos capacitando a enfrentarmos cada uma delas. Quero ler também um finalzinho com vocês, que fica lá na passagem de 1 Coríntios 15, para terminar, 1 Coríntios 15, 57 e 58, que diz assim, Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Vocês podem ter certeza que quando a gente trabalha para Deus, nosso trabalho nunca é vão. Deus sempre estará nos abençoando de uma forma ou de outra. Sempre Ele estará conosco, nos abençoando de acordo com a sua vontade. Então, que cada um dos irmãos possam estar sempre presentes nos caminhos de Deus. Essa é a minha passagem de hoje para vocês. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.